Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta terça-feira. Veja os destaques dessa edição. Foz tem aumento no número de voos diários. Turismo em ascensão, atrativos tem aumento de visitantes em mais de 100% em relação ao mês anterior. Um bate-papo sobre o vestibular de inverno da UDC. A conversa de hoje é sobre o curso de Medicina Veterinária em Medianeira, a grande novidade para a região, que está com o vestibular aberto e as aulas começam no próximo dia 16. DC Notícias Web dessa terça-feira, 3 de agosto, já está no ar. Olá, começamos o jornal de hoje falando de uma ótima notícia, principalmente para a retomada quase normal das atividades em Foz do Iguaçu. Os atrativos turísticos tiveram mais de 100% no número de visitantes em relação ao mês de junho. Dados positivos para o turismo, graças ao crescente número de vacinados no Brasil. As Cataratas do Iguaçu, um dos principais pontos turísticos de Foz, registraram um aumento de 104,83% no número de visitantes comparado ao mês anterior. Em julho, 56.819 pessoas passaram pelo atrativo. Já em julho, foram 27.739, um salto para 56.819 pessoas. Dentre esses turistas, 96% são brasileiros. Os estados que mais visitaram a fronteira foram Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e o Distrito Federal. Outro atrativo turístico com histórico positivo é Itaipu Binacional. A visitação com vista panorâmica, ecomuseu, refúgio biológico, visitas institucionais levaram 30.025 pessoas à usina ao longo do mês de julho. E o número de visitantes deve aumentar, já que Foz do Iguaçu está entre as cidades mais seguras para se conhecer. 79,2% da população adulta da cidade já recebeu a primeira dose da vacina. Outra boa notícia e reflexo dessa retomada é o número de voos diários, que pode chegar a 26 já no mês de agosto. Olá, Andréia. Olá, Luciano. Então, um dos termômetros do turismo aqui em Foz do Iguaçu, o Aeroporto Internacional das Cataratas, aponta que a normalidade está voltando. Já são 666 voos regulares programados para agora em agosto, uma média de 21 pousos e decolagens, que podem chegar a 26 voos, dependendo da data. Antes da pandemia, esse número chegava a 30 voos a cada 24 horas. Os dados são da Infraero e podem sofrer alterações caso alguma companhia aérea solicite uma operação extra para cobrir a demanda. Com a volta dos eventos e o avanço da vacinação, espera-se que logo o aeroporto retome esses números. O DC Notícias Web, mais uma vez, falando sobre educação, sobre qualificação, principalmente uma novidade. É um MBA de arquitetura de luxo que está para começar, está para iniciar na UDC. E a gente vai falar um pouquinho, um dos professores, uma das pessoas, das arquitetas especialistas nessa área, especialistas renomadas nessa área, é que vai conversar com a gente hoje no DC Notícias Web. E eu estou falando da arquiteta e paisagista Eliane Fortino. Antes de mais nada, Eliane, é um prazer muito grande recebê-la no DC Notícias Web para falar de um assunto que é fantástico. Para mim é um super prazer, para mim uma coisa maravilhosa estar com vocês. Eliane, vamos começar então, antes de mais nada, conversando. O que é um projeto de luxo? Começa por aí, porque o MBA será nesse sentido, mas o que é um projeto de luxo? Como é que se conceitua isso? Projeto de luxo nada mais é do que, vou falar da forma mais simples possível, mimar o cliente, realizar o seu sonho. É difícil a gente criar um conceito de luxo, porque cada um tem uma experiência, cada pessoa, você trabalha com as pessoas. O projeto de luxo, você acaba customizando no que ele tem na cabeça, você tenta trazer todo o seu conhecimento e colocar isso num projeto e fazer essa grande realização para o cliente.
A senhora falou desse mimo ao cliente, mas a gente está numa constante evolução, em todos os sentidos. A reinvenção, ela faz parte desse contexto, desses projetos de luxo? Ele muda toda hora. Você vê um conceito de luxo no século XVIII era porque os costumes eram outros, as coisas eram outras. Hoje nós temos outros conceitos. Nós temos a tecnologia avançada. Você pega um projeto de luxo que faz uma viagem, vai para um castelo e você lá dentro você fatalmente vai visitar castelos que eles têm o refinamento do luxo da época, né? Então, isso varia de época em época. E a senhora traz na bagagem uma experiência, inclusive nessa área, já de mais de 40 anos, é isso? Sim, a minha bagagem é muito grande na área de jardim, ou seja, é a conversa da arquitetura e a contemplação com a natureza, sabe? A pessoa é a junção das duas coisas. A gente falando de arquitetura de luxo, e a senhora comentou também essa questão do mimo ao cliente. O desejo do cliente, aliado assim, à necessidade, à sua experiência, é o objetivo principal para um projeto desse? Lógico, sem dúvida. É realizar o sonho do cliente, em todos os detalhes. Você faz uma primeira entrevista. É curioso porque o cliente, ele tem um sonho, né? A semana passada eu estou com uma cliente nova e ela passou o que ela gosta. O desejo dela, a primeira coisa que ela fala, na verdade, muitos têm conhecimento cultural daquilo que está falando. Agora, muitos falam de sentimentos, tipo assim, mobiliário. Eu detesto aqueles sofás com pé de palito. Então, isso você já coloca na cabeça que detesta, mas dão valor à qualidade, a tudo do melhor, do melhor. Eu tenho uma cliente, uma cliente que até já fiz vários projetos para ela, já mudou várias vezes de casa, e ela tinha um sonho de fazer uma piscina natural. Uma piscina que ela não tivesse nenhum tratamento químico, porque ela é ligada ao meio ambiente, ela tem uma ONG, gosta de bichos, tem amor à natureza, e ela falou, eu quero que a minha casa esteja assim, banhada com uma piscina totalmente natural. E a gente, como profissional, que nós vamos fazer pesquisa de como nós vamos fazer todo esse processo. O custo não importa para eles. Essa piscininha custou 3 milhões, sabe? Mas ficou o sonho dela. Não importa. É a pedra no fundo, é a qualidade, o peixinho que come, a filtragem da água por meio do sistema radicular das plantas. Tudo isso é estudado, tudo isso tem um custo. Tudo tem custo alto. Isso é um luxo. Aquela piscina dela é um luxo. Para a gente entender, porque a gente fala muito, principalmente agora na pandemia, crise nisso, crise naquilo, e realmente teve uma série de situações complicadas, mas alguns setores, eles cresceram, né? Eles se desenvolveram ainda mais, que é o caso da engenharia civil, que é o caso da arquitetura. Por que isso? Porque o homem, de repente, ele não podia ter o social, né? O contato com as pessoas. Aí eles ficaram mais dentro de casa, né? E olhando o que está à sua volta. Tipo, quantos divórcios teve, né? Porque viu que a pessoa que vivia não era bem, né? Porque sempre saíam e tal. Então, eles se voltaram para casa. É engraçado que a arquitetura do luxo sempre foi, assim, um sinônimo de exibicionismo, né? Então, assim, as pessoas olham, falam assim, eu estou comprando sofá, vou fazer aquela sala com obras de artes maravilhosas, grandes designers do mundo inteiro, a qualidade. Na pandemia, já não podia ter esse contato, né? Então, eles entraram com o próprio interior deles.
Aí viram que o luxo é você ser feliz na casa que você está. Para mim, eu tive uma procura muito grande de jardim durante a pandemia. O cliente ligava e falava assim: sabe aquela parede verde que eu olho sempre? Eu quero verde. Aquela parede que não é branca, né? Eu quero verde. Eu quero tomar café da manhã no meu jardim. É engraçado que o Brasil, para o brasileiro, virou referência durante a pandemia. Os grandes designers brasileiros, eles foram assim, bombaram. A arte naif brasileira, você vê esses pessoal do Ceará, cerâmica feito artesanalmente, tudo isso daí agora virou artigo de luxo em casas de luxo, em casas de alto padrão. Você pega cerâmicas de um artesão numa biboca, lá no norte, que ele nunca viu o sul, nunca viu, e é valorizadíssimo. O design brasileiro, a arte brasileira, principalmente esses artesãos brasileiros, está, assim, bombando como tendência. O Brasil é tendência para o brasileiro agora. O luxo, então, tem muito a ver com sonhos, com realizações, com conceitos, tem muito a ver com tudo isso. Você tem um sonho, se você pode pagar, aí nós falamos o luxo, né? Então, o luxo, a gente fala de uma classe social bem mais alta, né? Que você pode pagar. Então, já a expressão é um exibicionismo, é um mimo, é um luxo, né? Você ter. Tem muita gente que tem um super bom gosto, tem uma bagagem cultural maravilhosa e é uma delícia trabalhar com clientes assim. Quando você tem um cliente que vem com uma bagagem do seu sonho e ele sabe qual é o sonho, é uma aula, é um diálogo tão gostoso entre você e o cliente para você realizar um projeto, a coisa casa. Muitos querem o luxo, eles vêm, mas eles não conhecem, aí cabe a nós sermos os professores, né? Dar uma aula do que ele tem um diálogo, né, com o cliente sobre o assunto que ele quer. Tem a ver com sonhos, com realizações e com conceitos, né? Minha experiência. Minha experiência com os clientes. Eu lembro quando eu fiz faculdade, me formei há muitos anos atrás, o aluno tem aquele sonho, eu vou construir uma casa, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e quando você entra na realidade, que é o caso quando a gente faz estágio nos grandes escritórios, tudo, a gente vê que a realidade não é bem essa, né? É um pouco disso que eu vou passar, um pouco da minha experiência e dar uma elevada no olhar dos ou arquitetos ou das pessoas, o quanto é importante o jardim, a natureza no luxo. Porque na história toda, o jardim sempre foi um elemento de luxo. E contratar um arquiteto paisagista é um luxo. É um luxo. Você ter um jardim é um luxo. É um pouco isso que eu vou colocar. E os elementos de jardim, todos ligados ao tema. A senhora falou em aula. Vamos entrar então no MBA. O que a senhora vai trazer aos alunos do MBA em arquitetura de luxo? Sim, vai ser ótimo. Nós vamos trocar experiência, vou mostrar fotos, vou colocar um pouco da história ligada ao jardim, o luxo, histórias, escândalos, né? Escândalos que tivemos na história, referente a jardins exuberantes e gastos com dinheiro que não sabe aonde foi, fofocas, e celebrar um pouco da natureza. E eu, como brasileira, e amo o meu país, também mostrar o quanto é bonito e quanto é luxuoso a gente ter um jardim com todas as características brasileiras, fora o luxo europeu que tinha, mas a gente celebrar a nossa cultura, que está super na moda agora. Eu estou levando isso aqui porque é uma tendência, eu estou batendo nisso. Arquiteta, paisagista, Eliane Fortino, a gente tem certeza do sucesso desse MBA, da sua participação também nesse curso,
E eu gostaria muito de agradecer a senhora pela participação aqui no DC Notícias Web, sempre falando de coisas agradáveis, coisas de luxo. Para mim foi um grande prazer, super legal. Adorei te conhecer e fazer parte do curso de vocês. Vai ser muito legal. Uma aventura pelo Rio Paraná. Jornalistas e ambientalistas vão realizar uma travessia de caiaque até a usina de Itaipu. O objetivo é a produção de um documentário e análise da água. O Rio Paraná é o segundo da América do Sul e o 8º maior rio do mundo, com uma extensão total de quase 5.000 quilômetros. Por isso, ele será o cenário da expedição Travessia do Bem, que faz um registro histórico da bacia hidrográfica que impacta mais de 60 milhões de pessoas no Brasil. De caiaque para observar os detalhes e sutilezas do percurso ao longo do rio, ambientalistas, documentaristas, fotógrafos e jornalistas percorrerão os 830 quilômetros entre a nascente do Rio Paraná, no encontro dos rios Paranaíba e Rio Grande, no município de Aparecida do Toboado, Mato Grosso do Sul, e vão até a usina de Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu. O objetivo é registrar as boas ações das pessoas, comunidades e empresas que impactam a proteção ambiental da área e registrar as condições das áreas protegidas e unidades de proteção ao longo do percurso, incluindo a contagem de avistamentos de animais pelo caminho. Além da proteção da unidade de conservação da fauna e das histórias das pessoas vistas ao longo do processo, um livro fotográfico e um documentário serão produzidos para registrar os desafios da expedição e serão distribuídos para bibliotecas, escolas e entidades ambientais também. A expedição partirá no dia 20 de setembro, passando por 28 cidades, 24 portos fluviais, 14 parques e 4 barragens junto com hidrelétricas. Um dos patrocinadores desse projeto, a ONG Rio Paraná, vai coletar amostras de água para análise em um laboratório de referência, para detectar e medir a presença de agrotóxicos e metais pesados, além de observar indicadores biológicos e microplásticos do Rio Paraná. Todo esse trabalho não é apenas um marco na formulação de políticas de proteção, mas também na investigação do impacto da água sobre os animais, plantas e populações ribeirinhas. O DC Notícias Web, mais uma vez falando de uma grande novidade, de um referencial que vai realmente transformar o rumo do desenvolvimento regional, que é o curso de Medicina Veterinária na UDC Medianeira. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor mestre Ricardo Clasta, professor do curso de Medicina Veterinária em Medianeira. Professor, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui no DC Notícias Web, falar dessa novidade fantástica para toda a região, principalmente para a região de Medianeira, que tem um poder muito grande na agroindústria, professor. Olá a todos, tudo bem? Nós começamos com excelência, tirando o conceito máximo no MEC. É uma excelência que vem aqui de Foz do Iguaçu, com a experiência que nós tivemos nas mais de 14 turmas de médicos veterinários já formadas pelo UDC aqui de Foz do Iguaçu. Então a gente traz esse know-how, ou seja, da UDC, aqui em Foz do Iguaçu, e leva esse know-how para a UDC Medianeira, que é um grande referencial. E já chega com uma referência e com nota máxima do MEC, assim, com referenciais importantes, né, professor? Sim, nós chegamos com tudo na cidade de Medianeira. Nós temos a experiência aqui adquirida na UDC de Foz do Iguaçu, que vamos levar para lá. A nossa logística, laboratório, a nossa matriz curricular, que é uma matriz moderna, atualizada, atendendo tanto ao MEC como às diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E o mais importante é assim, para essa novidade toda, para quem está nos assistindo, as aulas já começam dia 16 de agosto, então não dá para perder tempo. Já começa agora, dia 16 de agosto. Tem que aproveitar, tem que entrar no site www.udc.edu.br e fazer a inscrição para o vestibular lá de Medianeira. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o curso, em que consiste, qual é o foco da medicina veterinária naquela região que é agropecuária e tem uma força muito grande com as cooperativas, enfim. O curso veterinário, nós formamos médicos veterinários generalistas, ou seja, capazes de atender qualquer tipo de animal. Mas, lógico, lá em Medianeira, vamos puxar um pouquinho o foco para a área tanto de suinocultura quanto de avicultura, atendendo quase mais de 30 mil pessoas
que trabalham direta ou indiretamente na produção de alimentos. E é uma região que tem um desenvolvimento acelerado, né? E a gente sente isso, por exemplo, na pandemia. O desenvolvimento da região continuou, ou seja, a pandemia, na verdade, não afetou esse setor. E nada, na verdade, cresceu. Cresceu, né? Cresceu. O agronegócio não só não parou, como ele cresceu. Então, cada vez investindo mais na região, cada vez frigoríficos maiores, cooperativas maiores, para atender a demanda do mercado na produção de alimentos. O que representa um curso referencial como esse, professor, em termos de desenvolvimento para a cidade e para as cidades vizinhas também ali de Medianeira? Capacitando profissionais aptos a entrar no mercado de trabalho e nessas cooperativas só tem a crescer, né? Muitos alunos estão muitas famílias têm o aluno como referencial, é o primeiro a chegar na universidade. Ele vai levar cada vez mais conhecimento. Ele vai levar cada vez mais conhecimento, vai levar para os pequenos produtores, auxiliar os pequenos produtores cada vez mais e aumentar com certeza a renda familiar, favorecendo o desenvolvimento da região. Professor, vamos falar da estrutura. Que tipo de laboratórios tem? Uma das forças da UDC é, sem dúvida, a questão dos laboratórios. E o Medicina Veterinária já chega com muita força em cima disso, né? Já chegam com força, os avaliadores do MEC foram lá conhecer todos os laboratórios, já estão prontos, aptos a receber os nossos futuros alunos. Nós já temos laboratório de anatomia, laboratório de citologia, bioquímica, laboratório de histopatologia, semiologia, tudo completo, pronto para o aluno estudar. Corpo docente, professor, que é um outro ponto também onde as pessoas que estão pensando em fazer um curso sempre direcionam as suas atenções. Como é o corpo docente de medicina veterinária que vai acontecer agora nesse curso em Medianeira? É formado por mestres e doutores, não só atuantes no mercado, como com experiência em dar aula. É a parte da UDC, que já formamos 14 turmas de médicos veterinários, agindo também na região de Medianeira. Professor, um outro ponto importantíssimo e cada vez mais a UDC é referência, que é a questão da internacionalização. São congressos, são parcerias internacionais com as principais universidades do mundo, que dá uma chancela fantástica em termos de troca de experiências e aprendizados. O curso de medicina veterinária já chega também com esse aporte, né, internacional. Sim, tanto aqui em Foz do Iguaçu quanto na unidade Medianeira, a UDC ela tem um escritório específico para internacionalização dos cursos. Nós temos uma parceria muito forte, muito boa com a Texas Tech University para falar muito sobre aves e sobre produção de gado, como também nós temos parceria com diversas entidades, associações brasileiras de veterinários de diversas áreas para promover cursos e palestras, melhorando assim a integração e o ensino dos nossos alunos. Professor, quem se forma em medicina veterinária, qual é o leque de opções e alternativas dentro da profissão? É um leque gigantesco, Luciano. Os alunos, quando chegam na faculdade de medicina veterinária, a sua ampla maioria pensa em clínica médica. Vou cuidar de cão, gato, cavalo ou boi. Chega na faculdade, nós abrimos um leque para ele que nem ele acredita, nas áreas que o veterinário pode atuar. Vai desde clínica médica, clínica cirúrgica, todas as áreas que a gente já está habituado a ver na medicina humana. Fora isso, o veterinário mexe muito com produção animal e qualidade do produto de origem animal que chega à mesa do consumidor. Então, toda a carne, seja de qual animal for, leite, ovos, pescado, mel, passa pela inspeção de um médico veterinário para chegar com qualidade à mesa da população. Professor, quem tem interesse e despertou esse interesse em fazer medicina veterinária, esse curso novo que está chegando em Medianeira, como é que pode proceder? Entra no site da UDC, www.udc.edu.br e se inscreve em nosso vestibular. As aulas iniciam dia 16 de agosto. E uma coisa, Luciano, uma característica da UDC, nenhum aluno que fez estágio nas cooperativas que nós temos a parceria saiu da UDC desempregado. Todos conseguiram emprego assim que saíram da universidade. Isso aí demonstra o desenvolvimento e a demanda, né? Ou seja, essa necessidade de profissionais na área. E a aceitação das grandes empresas com os nossos alunos. Professor, a gente tem certeza do sucesso desse curso, assim como é Medicina Veterinária em Foz do Iguaçu. A gente tem certeza que também vai ser
um sucesso em medicina veterinária na cidade de Medianeira. Eu gostaria de agradecer a sua presença no DC Notícias Web. Muito obrigado a todos. Se qualquer dúvida, por gentileza, não deixem de mandar uma mensagem no Fale com o Coordenador no site www.udc.edu.br/veterinário. E o DC Notícias Web desta terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Eu convido você a sempre curtir, a compartilhar e a seguir as nossas redes sociais oficiais e todas as novidades aqui da região de Foz do Iguaçu do jornalismo. Obrigada pela sua companhia e até lá. Até lá.